Alguma vez você já se perguntou quem são os espíritos que te acompanham? De onde que eles vieram? Como que esses espíritos se tornaram guias espirituais? Ou então, por que que eles abraçaram a missão de serem os seus guias espirituais? Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que que você tem espíritos que te acompanham e por que eles aceitaram trabalhar com você. Como uma pessoa que já esteve viva aqui na Terra morre, se torna espírito e esse espírito se torna um guia espiritual. Mas antes da gente seguir pro vídeo, tem uns recadinhos bem rápidos aqui para vocês. Como sempre, eu já peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você acha que esse assunto é interessante, já deixa o like aqui no vídeo, que o YouTube vai entender que esse vídeo é importante para os outros macumbeiros também, e aí vai entregar para esses outros macumbeiros. Combinado? Além disso, gente, você que gosta de livros para entender melhor a religião, aqui na descrição do vídeo eu deixei alguns links de livros que eu recomendo para você ler para entender melhor a religião. Então dá uma conferida lá, tá certo? Chega de conversa e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, gente, a pergunta que eu acredito que todos nós nos fazemos. Quem são esses espíritos que nos acompanham? E eu já queria deixar claro aqui que tudo que eu for falar aqui é baseado na minha vivência, na minha experiência, nas minhas conversas com os espíritos, tá? Na minha prática religiosa. Então, se para você é diferente, tudo bem, tudo certo, vida que segue. Dito isso, gente, então qual que é a origem desses espíritos, né? Para mim, esses espíritos podem estar trabalhando com você devido a 3 motivos. Seja pela sua ancestralidade, seja pela sua genealogia, ou seja, esse espírito ele é um antepassado seu, ou ele vai ter uma conexão com você, uma conexão espiritual, seja por vivências anteriores ou vidas passadas. E eu sei que vocês vão encontrar aí na internet pessoas falando que é improvável ou impossível que os nossos guias tenham alguma conexão conosco, que eles sejam um antepassado nosso. Mas como eu falei no início do vídeo, essa é a minha vivência e resultado das minhas conversas com os espíritos. Então, agora eu preciso explicar para vocês qual que é a diferença entre ancestral e antepassado e também explicar o que seria ter uma conexão espiritual anterior com esse espírito. Então, o ancestral, né, ele tá ligado à nossa ancestralidade e isso pode ser através, por exemplo, da cultura, da região que se nasceu, né, do povo a qual você tem origem. A ancestralidade envolve tudo isso. Esse espírito ancestral não necessariamente seria um antepassado seu. Então, o que é um antepassado? O antepassado ele tem uma conexão com a sua árvore genealógica. Ele é alguém que veio antes na sua família, seja recente ou seja muito anterior, alguém que tem uma conexão com a sua família, um antepassado seu. Ele precisou vir primeiro para que hoje você estivesse aqui vivo na Terra, né? Resumindo, um antepassado é alguém que provavelmente foi da sua família e um ancestral não. Ele vai ter uma relação mais de origem, não necessariamente foi da sua família. Por exemplo, gente, um povo que foi escravizado e trazido para o Brasil, né, de alguma região da África, por exemplo, pode ser um ancestral nosso, devido a essa miscigenação que aconteceu, não necessariamente foi um membro da nossa família, mas a nossa linhagem está presente dentro dessa ancestralidade que construiu o país e tudo mais, né? Então não necessariamente é um antepassado da nossa família, por isso é um ancestral, é uma figura importante dentro dessa história, faz parte da ancestralidade. Então o que seria a conexão espiritual, né? A conexão espiritual é quando o espírito teve uma vivência anterior com você, por exemplo, numa outra vida. Um exemplo bem básico, pode ser que um guia
guia que te acompanha tenha sido o seu pai numa outra vida, o seu irmão, alguma pessoa que você teve uma relação e após isso, né, devido a diversas experiências espirituais, hoje trabalha como guia seu, mas nós vamos entender melhor o porquê desse trabalho e como que esse trabalho surgiu. Até aqui a gente já sabe quem são os nossos guias e de onde que eles vêm. Falta agora a gente saber o porquê que esses guias estão com a gente, o porquê que eles acompanham e por que resolveram desenvolver um trabalho espiritual com a gente. Então pensa comigo, nós temos vários espíritos, vários guias que nos acompanham, alguns por ancestralidade, outros por serem antepassados ou por alguma vivência espiritual anterior. E aí a gente acaba formando essa família espiritual que, em acordo, resolveram desempenhar algum trabalho espiritual juntos e você se inclui nisso. Aí você pode estar pensando assim, mas então quando eu morrer, você tá dizendo que quando eu morrer eu vou virar um guia espiritual? Você tá dizendo que o meu tio evangélico lá, quando morrer vai virar um Exu, vai virar um caboclo, porque ele é um antepassado meu e aí ele vai se tornar um guia meu? Não, eu não tô falando isso, gente. E é por isso que eu vou te explicar agora como que esse espírito que estava vivo aqui e morreu, se tornou espírito, se torna um guia espiritual. Primeiro, a gente precisa entender que o trabalho espiritual ele não tá só dentro da Umbanda, só dentro do Candomblé, só dentro das religiões mediúnicas, né? O trabalho espiritual, ele é universal, né? Ele existe independente de religião. Quem cria a religião é o ser humano. O espírito tá lá para desenvolver as atividades que ele tem para desenvolver. Então, o espírito, né, desencarnou, se tornou espírito, pode ser que ele tenha a necessidade de desenvolver algum trabalho. A gente entende muito pouco sobre o plano espiritual, sobre como se dão as coisas de fato na espiritualidade, mas por algum motivo esses espíritos precisam desenvolver trabalhos que vão ajudar eles naquele plano a atingir algum objetivo lá que eles têm. Outra coisa que a gente precisa entender é que cada espírito, até eu e você também, já tivemos vivências anteriores. O nosso espírito carrega uma bagagem de conhecimentos, de sabedorias, né, que aqui na Terra a gente não tem acesso, mas dentro da espiritualidade esse espírito ganha consciência de todas as vivências que teve, de todo esse aprendizado acumulado. Então é também como se esse espírito tivesse um currículo, né? Vamos trazer essa ideia aqui para como a gente entende as nossas relações de trabalho aqui na Terra. Então o espírito é como se ele tivesse um currículo e uma bagagem de conhecimentos. Muita gente pensa assim, mas fulano desencarnou faz 1 ano. Será que esse espírito pode se tornar um guia espiritual? Faz tão pouco tempo que ele morreu. E a gente esquece que a gente acredita em reencarnação e que esse espírito pode ser um espírito muito antigo, que já teve diversas vivências. Mas talvez você esteja pensando assim também, mas o espírito não vai evoluindo? E aí ele vai deixando de vir aqui na Terra? Ele vai se tornando um anjinho e vai para as colônias espirituais? Esse é um pensamento kardecista. Se você acredita no kardecismo e segue isso, beleza, você pode acreditar nisso. Eu não consigo enxergar muito dessa forma, né? Eu acredito que o espírito carrega a sua bagagem de conhecimentos e algumas experiências ele só vai conseguir ter vivendo aqui na Terra. Então, não necessariamente por estar vivendo uma experiência na Terra é um espírito que não tem conhecimento. Agora, como é que o espírito começa a trabalhar, por exemplo, num terreiro de Umbanda? Como se torna um Exu? Como se torna um caboclo, um preto velho, uma pombagira? Vamos pensar assim, gente, existe um mercado de trabalho e várias possibilidades de trabalho. Você tá lá, espírito desencarnado, e começou a ver que você precisa desenvolver algum trabalho. Você pode trabalhar em diversas situações. Mas existe uma coisa chamada afinidade com o trabalho espiritual. Você lá, espírito desencarnado, conhece as diversas oportunidades e possibilidades de trabalho, mas vão ter trabalhos que você tá mais afinizado. Por exemplo, se a gente parar para pensar aqui na Terra, tem pessoas que têm mais afinidade de trabalhar num escritório, com cálculos, fazendo reuniões. Tem pessoas que são mais criativas, trabalham com arte, trabalham com outras coisas, né? Tem pessoas que gostam de atender outras pessoas, trabalham com público, trabalham com vendas.
ou pessoas que trabalham na área da saúde, gostam de tratar as pessoas, têm mais afinidade com esse tipo de trabalho. Na espiritualidade vai ser da mesma maneira. Então, baseado no currículo do espírito, na bagagem de conhecimento que ele carrega e na afinidade que ele vai ter para determinado tipo de trabalho, pode ser que dentro da Umbanda, também devido à ancestralidade a qual ele pertence, a qual ele vem, pode ser que dentro da Umbanda ele encontre uma oportunidade de trabalho na qual ele é afinizado. E aí que o espírito acaba se juntando a uma falange de espíritos ou outra. Por exemplo, determinado espírito carrega uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimentos, um currículo que faz ele estar mais afinizado a um trabalho de Exu tranca-ruas, ou um trabalho de caboclo sete flechas, por exemplo. Tudo vai depender do contexto a qual esse espírito tem origem. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu conheço um espírito que trabalha como Zé Pilintra, que aqui na Terra ele foi uma pessoa que teve alguns problemas de vício em álcool, né? E aí ele viveu durante muito tempo na rua, abandonou família, sofria muito, não conseguia largar esse vício, teve algumas decisões erradas aí durante a vida, e quando ele morreu, ele passou por diversas situações, diversos problemas, foi confrontado ali com o que ele precisava trabalhar, até que ele encontrou uma oportunidade onde poderia desenvolver esse trabalho na linha de Zé Pilintra, na linha dos malandros, e era um espírito que carregava todo esse conhecimento. Hoje no terreiro é um espírito que auxilia pessoas que têm vícios, pessoas moradores de rua. Esse espírito tem essa expertise, carrega essa bagagem, ele tem afinidade com esse trabalho, encontrou ali uma oportunidade. Quem gosta de dividir as coisas somos nós, seres humanos encarnados, que dividimos em linhas, em Exu e Pombagira, esquerda, direita. Às vezes fica mais fácil para o ser humano entender as coisas se estão divididinhas nas caixinhas. Mas para os espíritos, todo mundo é espírito, tudo é trabalho. A gente só não consegue visualizar muito bem como a espiritualidade funciona dessa maneira. Então esse espírito ele acaba entrando numa linha de trabalho, e a partir do momento que está naquela linha de trabalho, ele vai seguir regras, ele vai seguir um código de conduta que é aquele trabalho que aquela linha demanda, e vai desenvolver o trabalho dele no terreiro, vai desenvolver o trabalho junto com o médium a qual ele tem essa proximidade, esse laço ancestral, antepassado ou conexão espiritual, e assim o trabalho anda. Pode ser que você, médium, também desenvolva esse trabalho a partir de um acordo que você mesmo fez antes de encarnar aqui na Terra com os espíritos que te acompanham, né? Você encarnou para trabalhar e eles estão lá para auxiliar, e esse acordo já foi feito muito antes. É muita informação, né, gente? Ser macumbeiro não é fácil, é difícil. A gente entender o que é certo, o que é, cada um fala uma coisa, né? Não é fácil ser macumbeiro. E aí, nessa vida de terreiro, a gente sempre acaba pensando, nossa, eu não vou dar conta, eu vou desistir porque tá muito difícil, não tô conseguindo entender nada. Se você também passa por essa situação ou já passou por essa situação, tá nesse conflito aí um pouquinho, eu vou recomendar para você esse vídeo aqui que eu já gravei, que ele te mostra 3 sinais de que o seu caminho na Umbanda tá certo, que você não deve desistir da Umbanda. Se você tá nesse conflito, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar também. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, o meu muito obrigado, te agradeço. Não esquece de deixar o like. Te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal. Tamo junto, um saravá macumbeiro. Até mais.